O nosso próximo palestrante, Rafael Tavares de Lima, abordará o tema logística no e-commerce, esse mercado eletrônico que nós temos aí a todo momento. Profissional na área de logística há 10 anos, pós-graduado em logística empresarial pela Unigran Rio, foi meu aluno, né? Bem feito. Gerente distrital RJ da BW, é responsável pela gestão logística de 6 transportadoras no estado do Rio de Janeiro e de logística distributiva e reverse de produtos das marcas Americanas.com, Shoptime.com, Submarino.com e soubarato.com. E está ainda esperando receber novos clientes. Com a palavra, Rafael. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Professor, obrigado pelo convite. Eu vim aqui hoje bater um papo com vocês sobre a logística no e-commerce, esse mercado altamente dinâmico, né, onde tudo muda o tempo todo com uma velocidade incrível, né? Então, às vezes, de uma semana para outra, a gente já tem uma mudança de cenário em que a gente precisa atuar, né? Então, eu montei esse material aqui para a gente poder bater esse papo e a gente abordar alguns aspectos mercadológicos sobre o e-commerce, né? E, a partir daí, a gente abordar mais a questão da operação, né? Como é que funciona uma operação de e-commerce, né? E, principalmente, aí, com alguns detalhes específicos de Rio de Janeiro. Tá? Por que eu digo de Rio de Janeiro? Hoje em dia, na estrutura da B2W, que faz parte aí do grupo da Americanas.com, a gente tem todo o Brasil, né, um país com dimensão continental, e a gente tem esse país seccionado por algumas gerências. Eu, hoje em dia, respondo pelo Rio de Janeiro. Só que, para que vocês tenham ideia da tamanha complexidade de realizar logística, principalmente de e-commerce, no Rio de Janeiro existem 2 gerentes. Né? Então, existem 2 gerentes olhando para o Rio de Janeiro. Ao passo de que, para olhar toda a região centro-oeste, toda a região norte, existe um gerente. Né? O volume é menor, a complexidade e a quantidade de problemas. Né? São Paulo, devido à sua proporção, né, no país, né, o principal estado da economia no país, existem 2 gerentes só para olhar a capital, 2 gerentes só para olhar o interior. Né? Então, até por isso que hoje eu consegui estar aqui, né, como somos 2 gerentes no Rio de Janeiro. O meu colega está tocando a operação e eu pedi a ele algumas horas, acabei de chegar, não tem alguns minutos, para a gente poder bater esse papo aqui hoje. Beleza, pessoal? Então eu vou estar abordando a logística no e-commerce e com algumas pinceladas sobre o Rio de Janeiro em específico. Beleza? Passa para mim, por favor. Então aqui só para que a gente possa contextualizar como é que está a questão mercadológica do e-commerce. Tá? Então, segundo o EBIT, o e-commerce brasileiro faturou aproximadamente 36 bilhões em 2014. Tá? Crescimento de 24%, como consequência principalmente do crescimento do acesso à internet, tendo como uma das principais causas o aumento de vendas de tablets e smartphones. Então, eu trouxe aqui para que vocês tenham noção do faturamento do e-commerce, tá? no Brasil. A gente está falando aí de 36 bilhões, um crescimento de 24% frente a 2013. Né? E por que eu trouxe esses números aqui? Porque vocês vão ver que a gente ainda tem muita oportunidade, ainda existe muito mercado, né, dentro do mercado brasileiro. Tá? Então, por conta disso, o próprio mercado eletrônico, né, vende muito tablet, muito smartphone, e isso propicia o acesso à internet. Além disso, a gente tem também o crescimento da classe C, né, como um impulsionador do e-commerce. Segundo a instituição, 56% dos novos consumidores pertencem a esse grupo. Então, no ano passado, a gente teve uma movimentação muito grande de acesso, né, em termos de melhoria de poder aquisitivo, onde a classe C ela pôde efetuar a compra desses equipamentos, muitas das vezes, né, até pelo próprio e-commerce, né, e isso propicia esse acesso da classe C à compra e à experiência online. Beleza, pessoal? Passa um slide para mim, por favor. Então, eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, para que a gente possa ter ideia de como é que se comporta o mercado do e-commerce no Brasil e o que a gente ainda tem de oportunidade. Tá? Então, a população brasileira, 204 milhões. Tá? A gente tem ali utilizadores de internet ativos, né? As pessoas que costumam acessar a internet, 110 milhões. Isso dá um percentual de 54%.
Por que eu falei daqueles bilhões lá atrás? Para que vocês tenham noção de que, hoje em dia, no Brasil, somente 54% da população tem acesso à internet. Então, significa que a gente ainda tem toda uma outra metade desse mercado para explorar, que são pessoas justamente que não têm acesso à internet. Como o slide anterior já dizia aqui para a gente teve um crescimento da classe C, mas a gente ainda tem oportunidade em algumas outras classes menos favorecidas que, infelizmente, ainda não têm acesso à internet. As classes D, as classes E. Tá? Um outro ponto também que justifica esse número aqui, pessoal, é o seguinte. Se a gente estiver falando com relação à faixa etária. Tá? Essa pesquisa aqui ela é feita com base em usuários acima de 10 anos. Então, esse número aqui, ele está falando que 110 milhões de usuários de internet com mais de 10 anos. Existem pessoas que acessam a internet com menos de 10 anos? Antigamente, vantagem era... Eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Antigamente, a vantagem era falar assim, a minha filha escreve o nome completo, inclusive o terceiro nome, que é o meu, né? Porque normalmente só escreve o nome dela e o nome da mãe. Isso já foi uma vantagem para a gente. Minha filha escreve o nome completo e conta de 1 a 20 com 5 anos de idade. Oh, legal. Não. Hoje em dia não é mais assim. A minha filha tem um tablet, né, o segundo, que o primeiro ela quebrou, mas ela tem um tablet e ela acessa a loja do Play, do Google Store, e baixa os jogos que ela quer jogar. Quando a gente deixa ela sentada no sofá, daqui a pouco a gente olha assim, o que você está fazendo? A gente fica de olho, né? Aí quando você vai ver, não, baixei o joguinho aqui, ela já baixou, já instalou, já está jogando um jogo novo. Então, assim, existe todo um mercado por trás disso, que são as gerações que já nasceram nessa era de internet. Eu, particularmente, eu fui ter acesso à internet com 15, 16 anos de idade. E olha que eu tenho 34 anos. Eu sou um pouco mais velho do que alguns que estão aqui. Né? Então, assim, hoje em dia, a minha filha com 5 anos já tem todo o acesso pelo tablet dela, lógico. Ela não faz compras, né? Enfim. Mas para 5 anos de idade, uma criança instala jogo. E, assim, isso não é vantagem. Porque quando eu converso com os meus amigos, eles falam, meu filho faz a mesma coisa. E muitas das vezes até um pouco mais desenvolvido que a minha filha. Porque a gente também procura não deixar tão focado só nesse tipo de atividade. Né? A gente procura algumas outras atividades que não sejam só atividades eletrônicas. Mas é importante a gente notar isso, que ainda existe uma fatia muito grande do mercado. Tá? Um outro ponto que a gente precisa considerar é o seguinte. Eu vou dar mais um exemplo pessoal. O meu pai tem 60 anos de idade. O meu pai, até bem poucos anos atrás, o meu pai não comprava nada pela internet. Por quê? Pelo mesmo medo que eu, até bem poucos anos atrás, também não comprava. Por que algumas pessoas ainda têm receio de comprar pela internet? Primeiro, porque você nunca sabe se você vai receber o que você comprou. Né? Algumas pessoas ainda pensam assim, não, eu vou comprar aqui pela internet, mas será que vai chegar? Será que o produto que está sendo vendido nesse site aqui vai ser o produto que eu vou receber na minha casa? Né? Será que não é nenhum tipo de golpe? Será que esse site não é fraudulento? Será que eu simplesmente não vou passar o número do meu cartão, vão clonar o meu cartão e aí acabou a minha vida financeira? Né? Então, a partir do momento em que existem experiências com consumo através da internet, isso faz com que essas experiências positivas sejam compartilhadas. Né? Eu, pelo menos, passei a comprar na internet, já existem alguns anos atrás, mas através de uma experiência compartilhada dessa, eu queria comprar um rádio para o carro, falei assim, vi na loja tal, mas está caro. Eu até sei instalar, mas não vou comprar na loja. Um amigo falou assim, cara, compra pela internet. E alguns anos atrás eu comprei esse rádio pela internet, passaram-se alguns dias, eu não recebi o rádio, liguei para lá, abri uma reclamação, daqui a 2 dias eu recebi um outro rádio. Por quê? Porque as empresas que estão no e-commerce hoje em dia, elas procuram zelar sempre pelo foco no cliente. Então, uma experiência de compra mal sucedida, ela é sinal de uma possibilidade muito reduzida de uma próxima compra, né? E fora que você ainda vai compartilhar para os seus amigos. Olha, não compra nesse site não, porque eu comprei e não chegou. Né? Então, a partir do momento que você tem uma experiência positiva, o que eu costumo falar hoje em dia? Comprei um rádio, não recebi, reclamei e recebi outro. Então, é uma experiência que foi 100% positiva? Não necessariamente, mas foi corrigido. Né? E hoje em dia eu sou um cliente habitual de internet, mediante necessidade, lógico, não sou consumista, mas sempre que eu preciso adquirir algum produto, eu primeiramente vou verificar esse preço na internet. Tá? Então, esse aspecto aqui é mais para que a gente tenha ideia de como é que se comporta o mercado hoje em dia. Tá? A gente tem ali contas sociais
ativas, né? A gente tem ali 47% da população com contas sociais ativas, ou seja, usuários de Facebook, usuários de WhatsApp, né, e todas as outras mídias sociais que existem hoje. Esse dado aqui ele é apenas comparativo, tá, pessoal? Ele não tem muita correlação com o e-commerce, mas existe também um estudo com relação ao acesso a celular. Aí vocês vão olhar assim, mas 276 milhões, a população não é 204, como é que é isso? Né? Então, esse também é um mercado que a gente chama de prospect. Né? Se a gente tem ali, né, 135% da população com celular, por quê? Eu estou falando com vocês aqui agora, mas eu sou um usuário que eu estou com 2 chips no bolso. E eu acredito que cada um de vocês aqui, né, que atua na área de logística, trabalha com um celular e um Nextel. Daqui a pouco tem que comprar o cinto igual do Batman, né, aquele cinto de utilidade. Você usa um celular, usa um Nextel, né, e você ainda tem uma série de outros equipamentos que você precisa utilizar. Né? Então, mas aqui a gente está falando apenas de acesso a celular. Celular simples, né? E aqui são celulares com acesso à internet, com contas em sites e mídias sociais, né? Onde a gente tem ali uma penetração de 38%. Beleza, pessoal? Passa um slide para mim, por favor. Só um clique. Travou? Passa um aí, por favor. Volta um, por favor. Beleza. Mais um. Para frente, por favor. É porque tinha um intermediário aqui. Pode seguir com o próximo. Então, a gente tem aqui esses aspectos que eu comentei com vocês e olhando para esse mercado, a gente tem uma maior utilização da internet, né? Pessoas com mais idade estão procurando acesso à internet, né? Idosos já hoje em dia já procuram cursos, familiares mostram, já passa um pouco daquela, abre aquela foto lá do final de semana no Facebook, fulana, que eu quero mostrar para minha vizinha. Então, eles já procuram ter um acesso, né? Eu vejo muitas avós, não, eu quero ter a minha conta porque eu quero compartilhar as fotos dos meus netos. Né? A minha sogra é assim, ela criou uma conta específica para isso, ela não tem o hábito de compra na internet, mas ela tem uma conta numa rede social em que ela se ocupa, né, com essa atividade. Então, assim, existe uma maior utilização da internet. E as próprias mídias sociais, elas favorecem o e-commerce. Porque muitas das vezes a gente está navegando e aparece lá um pop-up. Né? Isso é uma estratégia. E aqueles pop-ups, eles aparecem para a gente com base nas nossas últimas pesquisas. Né? Então, muitas das vezes você entra num site, eu quero comprar uma estante. Beleza. Aí você está lá, pesquisa, não compra. Daqui a pouco você entra no Facebook, o que aparece para você? Um pop-up, estante no site tal, por preço tal. E assim, aquilo fica te reavivando, né? Para que você tenha esse acesso. E um outro aspecto também que precisa ser considerado por conta do aumento do acesso à internet é o acesso à banda larga. Né? Todo mundo aqui, eu acredito que tem acesso, né, independente do provedor de banda larga, que de vez em quando a gente xinga, né, que a gente não consegue ficar com uma internet lenta hoje em dia. Cara, eu acessava a internet através de internet de escada. Eu esperava da meia-noite para poder acessar a internet, aí ficava aquele barulho horroroso, né, para dar meia-noite, porque se a conta... Eu era adolescente, né, 15, 16 anos, se a conta do telefone viesse alta, meu pai vinha em cima, né, já lá está esse garoto com esse negócio de internet. Então, assim, a própria banda larga, ela te propicia uma experiência de compra melhor do que a internet de escada. Por quê? Porque o produto que você vai comprar, ele muitas das vezes tem demonstração online. Eu quero comprar um liquidificador XYZ. Você vai no YouTube e vai ter um tutorial lá, como é que ele funciona. Né? Peças de carro, enfim, o que a gente pesquisar hoje em dia existe tutorial na internet. Né? E como é que você vai assistir um vídeo de tutorial com internet de escada? Não dá, né, pessoal? E assim, notem que esse número aqui é de somente 20% da população. Então, percebam a oportunidade mercadológica que existe dentro da logística no e-commerce, né, por conta de crescimento, o que a gente pode ter de crescimento desse mercado. E aí, conforme aumentam as vendas, a gente vai ter aumento de operação. Né, e para isso a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de mais líderes, a gente precisa de mais máquinas, isso movimenta todo o mercado. Tá? Isso
com 54% de acesso da população, com 54% de acesso à internet, com 20% dessa população com acesso à banda larga. Beleza? Passa um slide para mim, por favor. E aí aqui, pessoal, a gente vai olhar o seguinte, como é que se comporta esse mercado, tá, de acesso à internet? Então a gente tem aqui pessoas que pesquisaram itens na internet, né? Então, de toda a população brasileira, 37% da população, vejam, 54% da população tem acesso à internet. 37% da população pesquisou algo para comprar na internet. Olhando ainda para a população como 100%, somente 36% efetuaram compras pela internet. Então, muito embora a gente tenha metade da população acessando a internet, a confiança para compra ela ainda é reduzida. Então, a gente tem ali apenas 36% da população efetuou compras. A gente tem aqui também um segundo dado, né? Porque hoje em dia a gente está com o celular no bolso, a internet está ligada, né? Vocês estão aqui, o WhatsApp está bombando, alguém está postando alguma coisa, vocês estão sendo marcados. Se vocês acessarem alguma mídia social, ainda vai aparecer um pop-up lá de algum produto que você andou pesquisando na internet, certo? Então, 22% da população pesquisou itens de compra através do celular. E 15% da população efetuou, de fato, né, através de aplicativos, através do próprio celular. Eu quero comprar isso. O cara acessou o celular, falou, isso aqui está comprado, já entra no Bankline, que também tem nos celulares atuais, e ali ele efetua aquela compra. Beleza, pessoal? Passa um slide para mim, por favor. Então, esse slide anterior, ele traz para a gente justamente essa questão do aumento, né, do hábito de compras online. E como eu já havia comentado com vocês, esse aumento de compras online, ele não é só por experiências satisfatórias, mas também por experiências satisfatórias que são compartilhadas. Então, eu vou falar com um amigo meu, olha, compra no site XYZ, porque esse site entrega rapidinho. Compra nesse site aqui, porque eu comprei, o pedido veio um pouco, o material veio um pouquinho arranhado, mas eu reclamei, eles mandaram outro. Né? Então, essas experiências é que vão propiciando o aumento desse mercado. E o outro aspecto também que a gente precisa se atentar é o seguinte, pessoal. Como o professor falou, eu trabalho no grupo da Americanas. Tá? Eu vou dar um exemplo interno. Vocês já viram vender geladeira em alguma loja da Americanas? Não, né? Já viram vender móvel na loja da Americanas? Não. Só no site. Só no site. Agora, por que disso? Né? Por quê? Notem vocês que se eu tivesse que vender geladeira na loja da Americanas, eu ia precisar ter um estoque dentro daquela loja, que é uma loja de porte médio, não é uma loja grande. Né? Eu precisaria ter um estoque de geladeiras ali dentro. Eu precisaria ter um estoque de móveis, de mostruário, né? de móveis, onde pudessem ser efetuadas as compras relativas àquele produto. E aí entra a questão do sortimento. Então, se no site tem, por quê? Porque é mais barato eu ter esse pedido dentro de um armazém, onde eu vou ter 100 mil metros quadrados de armazenagem, vou ter empilhamento vertical, vou ter lá todos os itens que estão disponíveis no site. Se nesse CD aqui não tiver, o outro CD vai ter. Né? Do que eu manter esse estoque em loja. Fora que, quando a gente fala de loja, eu estou falando para vocês de aluguel, condomínio dentro do shopping, mão de obra dos funcionários. Então, por trás do e-commerce, existe mão de obra? Claro que existe, é muita gente trabalhando. Mas você vai ter isso de forma otimizada. Certo? Você vai ter isso de forma otimizada. E você vai ter um sortimento muito maior do que numa determinada loja. Eu usei esse exemplo interno falando da Americanas, mas essa mesma coisa acontece nas empresas concorrentes. Vocês vão identificar isso no Walmart, vocês vão ver isso no supermercado Extra, ainda por conta desse sortimento. E se esse sortimento e essa disponibilidade da internet não for suficiente, o que a gente faz? Eu já fiz isso, tá, pessoal? Quero comprar uma geladeira. Exatamente. Eu vou lá, pesquiso, gostei dessa aqui, o preço está alto, né? Mas se eu parcelar em 20 vezes eu acho que eu consigo pagar. Agora eu vou lá na loja ver como é que é.
Aí você leva a Dona Maria, ela vai lá, olha, não, eu quero essa daqui, não, essa daqui, aquela que você escolheu você não vai comprar, né? Porque ela vai escolher uma geladeira melhor, isso é normal, mais cara, né? Mas normalmente de melhor qualidade, né? E contanto que tem um dispenser daquelas latinhas que a gente toma no domingo à noite para dar aquela relaxada, como nossa colega falou, né? Esse é o principal, né? Tem que ter aquele dispenserzinho de lata, tá bom pra gente. Mas ainda assim existe essa experiência sensorial, você precisa ver, você precisa tocar, né? Existem alguns outros produtos no mercado em que a gente talvez não tenha essa disponibilidade. Por exemplo, vou comprar uma camisa. Aí eu acesso o site e gostei dessa camisa. Qual é o número da minha camisa? Ah, eu visto 3 ou 4, eu não sei o número da camisa, mas eu visto o número 3 de camisa social, vou comprar essa camisa. E aí depois eu fico pensando assim, cara, mas se essa camisa for curta? Você coloca a camisa, né, fica baby look. Se essa camisa for comprida, eu já sou baixo. Se eu usar uma camisa comprida, eu fico parecendo que estou de vestido. Então, assim, eu não costumo usar a camisa para dentro da calça. Então, é uma experiência sensorial que a gente precisa ter, né? Então, para isso são desenvolvidos aplicativos, para isso são desenvolvidas técnicas para que o internauta ele tenha maior quantidade de informação sobre aquele determinado produto. Há pouco tempo, não tem muito tempo, depois que eu fiz uma mudança, e aí esses móveis, né, são praticamente descartáveis, eu precisei comprar alguns móveis para a cozinha. Aí, vamos ver móvel planejado? Vamos. Aí a gente fez um orçamento, fomos numa loja, você vê todo o mostruário. Resumo da conta, R$20 mil. Sem condições. Sem condições. Isso não vai acontecer. Vamos no site. Achamos no site uma cozinha completa, de qualidade inferior do que a planejado, né? Não existe comparação, até porque eram móveis customizados na forma que a minha esposa havia escolhido, né? Então, partimos para o site. Aí, cara, mas como é que isso aqui vai ficar? A gente não está vendo móvel. Aí você vai lá e vai ver assim, olha, esse móvel ele tem tantos centímetros de largura, você pode conjugar com esse balcão, né? Balcão de pia. Ele tem 1,20 m de largura, você pode conjugar com esse outro móvel aqui, que é um toalheiro, tem 40 centímetros de largura, você vai lá na sua cozinha, mede, anota. E aí você tem esses armários aéreos aqui, que são da mesma marca, mesma cor, mesmo modelo, né, com o mesmo tipo de puxador, e que ele tem uma distância de 2 metros, vai. Aí você, cabe aqui. Então você acaba optando por esse tipo de compra. Eu, logicamente, fiz a compra no site. Os móveis estão lá, eu ainda não montei todos, né, isso já tem 3 meses, mas isso já é um outro capítulo. Agora, notem vocês que a gente precisa dessa experiência. Né? E a partir do momento que você tem a confiança, cara, mas se não couber? E se não der na cozinha? E se vier arranhado, se não for o tom de branco que está aqui no site, porque eu não sei como é que está o brilho do monitor? Né? Se não for esse tom de branco que estava esperado. A gente vai abordar essas outras questões aqui um pouco mais para frente. Beleza, pessoal? Passa um slide, por favor. Mais um para frente. Esse desenho aqui, pessoal, ele é um desenho clássico da cadeia de suprimentos. Então, eu acredito que a maioria de vocês já deva ter olhado para isso aqui de uma forma massiva e já tenha perfeita noção de como é que as coisas aqui dentro funcionam. Tá? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a cadeia de suprimentos e depois eu vou falar sobre algumas engrenagens que são intermediárias. São engrenagens que não estão expostas aqui, mas que a gente vai abordar na sequência, em que fazem a movimentação para que esse fluxo seja sempre o fluxo ótimo. Tá? Então, hoje em dia, nós somos consumidores virtuais, né, eletrônicos, acessamos uma loja virtual, fazemos a escolha do produto, comparamos preço, identificamos o produto da nossa necessidade, em alguma das vezes acabamos comprando até um pouco mais do que a nossa necessidade inicial, fazemos as escolhas desses produtos, estamos dentro de um ambiente seguro, né? O site, normalmente a gente costuma comprar em sites com recomendação, que tenham essa marca de ambiente seguro, executamos a forma de pagamento, e aí, nesse momento, a empresa ela vai validar se realmente aquele pagamento foi efetuado, né? Se aquele cartão é daquela pessoa, se aquele acesso é um acesso que não é de uma máquina que esteja clonada, se aquele cartão não tem nenhum tipo de histórico de compras absurdas, né? Para que a própria empresa tenha a sua segurança.
Pedido aprovado, né? Inicia a expedição. E aí, pessoal, depois que passa toda essa parte virtual aqui, é onde a gente entra. É onde a gente começa a operar com aquele pedido que você sonha em receber na sua casa. Você ainda não recebeu, você escolheu um pedido pela internet, lhe prometeram que em X dias, 2, 3 dias, esse produto estaria lá, e a gente começa a movimentar essa parte da cadeia aqui para que esse pedido chegue lá. Então, falando um pouco sobre a expedição. Como é que isso funciona hoje em dia? Né? Existe um CD, um centro de distribuição, onde dentro desse centro de distribuição existe uma segregação entre pedidos pesados e pedidos leves, né? Pedidos de linha branca, pedidos de linha marrom e pedidos eletrônicos e de porte médio. A partir do momento em que é gerado, o pedido é aprovado, a gente tem um detalhe aqui. Existe um setor chamado Wave, né? De ondas, onde ele gera as ondas para o CD. Então, aqui também tem muita logística, né? Eu trabalho na parte do last mile, eu trabalho lá na parte de entrega. Eu faço a gestão das transportadoras na última parte da cadeia, mas aqui também existe algo muito parecido, que é o quê? Essas ondas, elas são geradas de acordo com a disposição dos pedidos dentro do CD. Lembra que eu falei com vocês que a mesma mão de obra que a gente poderia utilizar numa loja, a gente vai utilizar no CD, mas de forma otimizada? É isso. Então, a partir do momento em que gera-se uma onda de etiquetas para pedidos a serem coletados dentro do CD, essas ondas elas são geradas de forma otimizada. Para quê? Para que o operador que esteja caminhando pelas ruas do CD, ele colete o máximo de pedidos que ele puder dentro daquela rua. Então, você vai ter lá, o operador A vai fazer essas coletas aqui. Ele vai para a rua que possui bichos de pelúcia, né, um exemplo, e ele vai coletar a maior parte de bichos de pelúcia. Vai fazer a volta pela parte de brinquedos eletrônicos e vai continuar fazendo aquela coleta ali. Então, aqui existe muita otimização, principalmente de rota, dentro do próprio CD. A partir desse momento em que esse pedido é coletado, né, pelo picking, a gente tem uma etapa seguinte, que é o quê? O packing, que é a parte de embalagem e faturamento. Então, nesse momento, no packing, a gente vai ter lá o pedido que você escolheu, que já foi separado, que já está ali disponível, ele vai ser embalado e faturado, né? E aí, uma outra preocupação nossa, esse pedido ele vai seguir na embalagem do fornecedor? Esse pedido vai seguir numa embalagem secundária, né, numa outra embalagem que propicie uma melhor acomodação e evite avaria? Né? Então, nesse momento, de acordo com as regras estabelecidas dentro do CD, por classificação de produtos, a gente vai colocar esse produto ou numa caixa secundária, ou vai colocar um AirPad, aquelas bolsinhas de ar dentro da caixa, não sei se vocês já receberam mercadoria nesse formato. Isso é feito lá no packing. E aí, em um determinado momento, você recebe assim, no dia seguinte da sua compra, você costuma receber um e-mail assim, sua nota fiscal foi emitida, certo? Nesse momento aqui, após o produto embalado, você tem a emissão da nota fiscal. E aí, pessoal, depois da emissão da nota fiscal, entra em cena as transportadoras, né? Então, existe, como eu falei com vocês, uma segregação de produtos leves e pesados. Existem transportadoras especializadas no transporte de linha branca e linha marrom, né? E existem transportadoras, que a gente chama de rodo, e existem transportadoras especializadas na linha de courier, que são pedidos de até 30 quilos, com no máximo 1,38 m na maior face. Então, dentro dos CDs, os CDs são faceados por docas, né, de fora a fora, existem grupos de docas por transportador, e aquele grupo de doca ali vai fazer a acolhida daquele pedido. A partir desse momento, o transportador já tem a posse daquela mercadoria e tem a responsabilidade de fazer isso chegar nas mãos de vocês. E aí o que acontece? Esse pedido ele é consolidado dentro de um veículo de transferência e ele segue para um hub. Tá? Esse pedido chegando no hub, o que é feito? É mais uma nova separação. Pedidos de Copacabana, Ipanema, Leblon vão para a base de São Cristóvão, que vão estar atendendo essa região. Pedidos de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, seguem para a base de Nova Iguaçu, que vão estar atendendo a esses bairros. Aí esses pedidos eles chegam no hub, o hub faz a separação e faz uma nova transferência. E faz a transferência para a base responsável pela entrega daquele pedido. Quando esses pedidos chegam na base, o que acontece? Uma nova separação. Só que agora, a gente costuma trabalhar por CEP5, né? O CEP ele tem 8 dígitos, e a gente costuma roteirizar por CEP5. Então, você tem lá uma lista de CEP5, né? Um exemplo, 21.215, 21.216, 21.217, são todos
CEP 5 próximos, né? São quase que quarteirões, e a gente delimita aquilo ali que vai ser atendido pelaquele courier em específico. Esses pedidos, eles são alocados, né, no caso de produtos de rodo, eles são alocados em ruas, né? Aquele veículo possui uma rua, onde esse produto ele é sequenciado para embarque de acordo com a ordem inversa da entrega, né? E no caso de couriers, a gente utiliza gaiolas, né? Então esse pedido vai ser colocado. Esse pedido aqui está no 21215, quem vai fazer é o Rafael, vai lá na gaiola do Rafael, está aqui o produto. E aí, depois desse produto segregado em gaiolas, vem uma outra etapa, que é a etapa de checkout, igualzinho ao supermercado. Tá? Dentro de uma base, a gente tem um gradil, até porque são produtos de valor agregado alto, e aí, dentro desse gradil, tem um checkout, o operacional pega esse pedido, lê o pedido, né, esse pedido vai para o sistema, o courier pega e confere do outro lado. Então, ele faz a dupla conferência. E é gerada uma lista de entrega para o courier, de todos aqueles pedidos que ele recebeu naquele momento. E aí o courier faz a alocação dos pedidos dentro do seu veículo de entrega e procede com o momento mágico, que é quando o pedido chega na nossa residência. Né? E aí eu falei com vocês sobre aspectos do Rio de Janeiro, né? Logo, bem no início da apresentação. Quem aqui já recebeu uma entrega na sua residência que o motorista estava devidamente uniformizado com um veículo logomarcado? Alguém já recebeu aqui? Exatamente, pessoal. É interessante você citar essa questão de Natura e Avon. Eu já trabalhei numa operação de Natura e Avon. Né? Natura aqui no Rio e uma operação de Avon em São Paulo. Nessas operações, os motoristas que trabalhavam comigo, eu era gerente de uma base. Os motoristas que trabalhavam comigo trabalhavam de regata, bermuda, chinelo, algumas fiorinos com alguns pontos de ferrugem. Né? Para quê? Para a gente poder despistar bandidagem. Né? A gente vai falar assim, caramba, mas Natura e Avon existe roubo. Existe roubo. Né? Então, assim, existe muito roubo desse tipo de carga. E aí existiam, né, uma série de contramedidas para que a gente reduzisse esse índice de roubos nessas operações. Voltando aqui para o e-commerce, a gente ainda tem, porque o roubo de carga de Natura e Avon é o que a gente considera como roubo de oportunidade. O veículo está passando numa determinada residência, numa determinada região, e aí o bandido vê aquela Fiorino passeando por ali e ele fala assim, para, o que tem aí dentro? É cosmético. Ele fala, o que é cosmético? Aí você fala assim, é perfume, maquiagem e tal. Aí o cara, não estava te esperando não, mas já que você parou, arrei aí. É o roubo de oportunidade. Isso existe muito aqui no Rio de Janeiro. E no e-commerce a gente ainda tem um dificultador um pouco maior, que é o quê? São cargas que o cara já está esperando o motorista. Né? Hoje em dia, não só, até pegando esse viés de roubo, hoje em dia não se assalta mais só veículo de entrega. Os caras estão pegando veículo de transferência. Quantas das vezes vocês veem no jornal RJ, às vezes no Jornal Nacional, roubo de carreta na Pavuna? Né? É uma região que tem um polo logístico, né? Existe o PEP lá e ainda assim a gente precisa de medidas de segurança naquela região. Exatamente, exatamente. Então, assim, existem regiões em que a gente precisa de contramedidas com relação a risco. Como ela comentou aqui, existe um site da Americanas, um CD da Americanas, mas aí é o da loja, tá? Não é o do e-commerce. É um CD de loja em que, ainda assim que exista sinergia, em que a gente possa unitizar esses produtos, mas esses CDs eles são destinados a abastecimento de loja. Como é que funciona isso, cara? Está chegando a carreta, quando a carreta está chegando, já tem um carro esperando ela, que é o veículo de escolta. E ali dentro daqueles veículos de escolta existem as melhores pessoas na prevenção de risco no Rio de Janeiro. Né? Porque se houver algum tipo de tentativa de assalto a esse tipo de veículo, no mínimo vai haver um conflito. Exatamente. Então, por que eu perguntei a vocês como é que vocês recebem essa mercadoria? Porque no Rio de Janeiro a gente precisa fazer isso. Hoje em dia, no e-commerce, a gente tem uma carga altamente visada, em que dentro de um veículo, vamos lá, a gente está falando aí de um veículo
de entrega normal, um Fiat Palio de 10 mil reais, aquele Fiat pode estar carregando 25 mil em mercadoria. Até mais dependendo da mercadoria, dependendo da região que ele esteja atendendo. Então a gente procura fazer isso da forma mais tranquila possível, da forma sem chamar muita atenção. Para quê? Para que existem roubos de oportunidade? Existem roubos de oportunidade. Mas em determinadas regiões a gente vai tomar algumas outras contramedidas que estão um pouco mais para frente, eu vou abordar esse assunto. Então, pessoal, só para exemplificar um pouco de Rio de Janeiro dentro do e-commerce, que não acontece na região sul do país, que não acontece na região norte do país. Existem outros graus de dificuldade, existem algumas outras adversidades para essas regiões, existem, mas não são como a violência que a gente tem aqui no Rio. Rio de Janeiro e São Paulo possuem quadrilhas especializadas no roubo de carga, né? E aí eu citei para vocês essa questão mais para a gente poder exemplificar um pouco de Rio de Janeiro. Passa um slide para mim, por favor. Agora aqui, pessoal, pode deixar aí. Eu vou passar para vocês, eu falei com vocês que a gente possui algumas engrenagens intermediárias. Então, o que são engrenagens intermediárias? Aquele fluxo anterior, ele era um fluxo ótimo, tudo aconteceu da melhor forma possível, não houve nenhum problema com relação àquela entrega, ele aconteceu da melhor forma possível. Agora, como sobreviver dentro desse fluxo? Como que a gente faz para que as coisas aconteçam sempre da melhor forma possível e que os nossos indicadores estejam sempre verdes? Tá? Aí vocês vão falar assim, caramba, Rafael, PDCA. Eu vi isso na faculdade, eu vi isso no curso técnico, eu vi isso no tecnólogo, eu vi isso no MBA, eu vejo isso no trabalho o tempo todo. Todo mundo aqui sabe o que é PDCA. Né? Então, é o tipo da coisa que é comum para a gente. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já trabalhei em algumas outras empresas anteriormente. A gente usava PDCA, mas não como hoje em dia. Porque o mercado hoje em dia ele está tão dinâmico, mas tão dinâmico, que a gente não pode mais tomar decisões com base no que a gente acha. Então, eu até coloquei ali embaixo, empirismo versus o não saber. Muitas das vezes, a gente toma decisões assim, mercadoria está chegando avariada. Ah, vamos olhar o caminhão? O caminhão está todo bagunçado. Ah, está aqui, ó, não usa pallet, por isso que está variando. A carga vem batida, tem que usar pallet. Faz sentido? Faz sentido. Mas será que realmente é isso que está acontecendo? Será que essa mercadoria está variando porque não se utiliza pallet ou porque, de repente, o courier está pegando esse produto e está jogando dentro do carro? Né? Então, para isso, existe o método. Né? A gente precisa trabalhar o método e não podemos ser empíricos e precisamos ser estimulados ao não saber. Por quê? Eu vou citar um exemplo para vocês. A gente trabalhando o método, a metodologia Falcone, né? Então, a gente percebe que um determinado indicador, ele não está bem, indicador de reclamações, por quê? Porque e qual o motivo de reclamação no Rio de Janeiro? Temos bastante reclamações de avarias. Reclamações de avarias representam 40% das reclamações que são realizadas. Né? Temos aí 18 mil entregas dia, em torno de 40 reclamações de avaria no Rio de Janeiro. Mas caramba, você entrega 18 mil pedidos, 40 reclamam de avaria? Não é pouco? Não sei. A gente precisa entender por que a gente tem uma disparidade dessa. Por quê? Porque o foco é onde? É no cliente. Então não adianta eu fazer 18 mil entregas e deixar 40 variadas para trás. E aí que entra o método. Como é que eu vou analisar esse fenômeno? De forma estratificada. Né? Qual é o indicador que está fora? Reclamações. Qual é o motivo de reclamações que está fora? Avaria. Legal. Essa avaria, ela tem a maior concentração nos transportadores de carga pesada ou nos transportadores de carga leve? Nos transportadores de carga leve. Eu já tenho mais um nível de estratificação. Está concentrada no interior ou na capital? Na capital, mais um nível de estratificação. Qual é a base ofensora? Como eu falei com vocês, a base de São Cristóvão, por exemplo, que é uma base que tem alto volume por conta do volume de pedidos da região de Zona Sul e Centro. Ok, então eu estou olhando, ao invés de eu olhar para a avaria no Rio de Janeiro, eu vou olhar 40 pedidos, diariamente isso, tá, pessoal? 40 pedidos estratificados, que aí eu vou chegar numa concentração de 5 pedidos avariados na base. E aí eu vou ter que olhar o que está acontecendo. Porque não é suficiente olhar para o caminhão de transferência e falar assim, pessoal, o caminhão está bagunçado, bota pallet.
Lembrando para vocês que a minha etapa é a última. A minha etapa é a partir do momento que esse pedido chega na base. Tá? Então, é tão fácil, né? A gente coloca a culpa na etapa anterior. Ah, já chegou aqui avariado, por isso que quebrou. E muitas das vezes a gente fala assim, caramba, mas será que não vem avariado do CD? Depende. Se for constatado que essa avaria é uma avaria de responsabilidade da base ou do transportador, o transportador assume. Tá? Agora, se for uma avaria que for constatada, que já chegou ao transportador de forma avariada, né, isso até quando eu estiver falando sobre gerenciamento de risco, a gente vai falar sobre isso. No momento em que o transportador recebe essa mercadoria do CD, ele fala assim, opa, essa aqui está avariada, eu não recebo. Porque ele precisa ter o próprio controle. Né? Então, voltando à questão da avaria, identifiquei que existe um produto ofensor. E esse produto é uma luminária. E aí, pessoal, não adianta dizer que o problema está na transferência, que o problema está no CD. Algumas pessoas vão falar assim, vai lá no CD, olha o estoque. Aí eu vou lá, olho no estoque. Tá direitinho. Vê a transferência. Tá bagunçada, não tem pallet, mas eu acho que é aqui, porque está tudo um em cima do outro. E aí? O problema está na transferência. Pessoal, muita gente se deu mal nessa brincadeira. Porque para a gente fazer girar toda aquela engrenagem, a gente precisa de método, a gente precisa de medição, a gente precisa trabalhar sempre o grupo de maiores ofensores. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que analisar esse pedido etapa por etapa. Não adianta olhar como é que ele está condicionado no CD. Pega 100 caixas, abre tudo. Quantos estão avariados aí dentro? Tem um determinado número aqui. Então, tantas avarias detectadas no CD. Pega o veículo de transferência, abre o pedido quando ele sai do caminhão. Está avariado? Então, só um exemplo. Numa dessas medições, referente a essa luminária, eu tinha lá 20 pedidos que passaram por essa base no mês, e desses 20 pedidos, um pedido chegou avariado na base. Sabe onde é que estavam as outras avarias? Se eu peguei 20 pedidos, vistoriei todos esses pedidos, ou seja, então eu tinha 19 pedidos ok porque um chegou avariado. E eu tive 5 reclamações de avaria, e se eu constatei que esse pedido saiu e estava ok dentro dessa base, o problema está onde, pessoal? Na entrega. Então, é preciso método para isso. Porque já imaginaram vocês quanto que se há de investir? Compra pallet, bota pallet em todo mundo, compra filme, estrecha isso tudo, a gente vai ter mais tempo para usar. Vai ter mais tempo, né? Porque você vai ter que montar um pallet, que aquilo é um Lego, porque cada pedido tem um tamanho diferente, e vai ter que estrechar, você vai perder tempo estrechando aquele pedido, vai investir grana e não vai resolver o problema, porque o problema não está ali. Então, a importância do método ela justamente é essa, para que a gente tenha plena noção do que realmente está acontecendo, para que a gente tenha ações corretivas. Beleza, pessoal? Um slide, por favor. E aqui, pessoal, esse fluxo aqui de baixo, né, transporte, fornecedor, CD, hub, bases e consumidor, ele é o fluxo que eu acabei de explicar para vocês no fluxo anterior. Só que aqui a gente tem também uma questão que é planejamento, né, a matriz de cobertura de armazenagem e transporte. Então, num país de dimensões continentais, onde é que está o maior mercado consumidor? Região Sudeste. Então, os principais CDs hoje em dia estão na região Sudeste, Rio e São Paulo. Só que aí eu preciso atender o Nordeste, eu preciso atender o Sul. O que o planejamento faz? Vamos ter um CD no Nordeste, vamos ter um CD no Sul. Vamos colocar tudo quanto é pedido lá dentro? Não necessariamente. Só os top sellers. Tá? Então, a gente vai ter, dentro desses CDs, os pedidos que são mais vendidos naquela região. Se por um determinado motivo algum cliente comprar algum pedido que não está naquele CD, a gente vai utilizar os CDs daqui da região Sudeste e vai trabalhar com transferência para aquela região. Tudo isso é amplamente estudado, pessoal, medido e estudado para que a gente tenha a maior otimização possível. Tá? E aqui, quando a gente fala de planejamento, né, só um exemplo clássico aqui desse duto, que é o seguinte. Algum tempo atrás eu já vi o pessoal de armazenagem falar assim, caramba, quebramos o hub. Como assim? Produzimos tanto pedido que os caras engargalaram no hub e não conseguiram trabalhar. A gente 10. Nada disso, pessoal. E o hub fala assim, caramba, tudo que eu recebi entupi na base. A base está engargalada, os caras não tem chão para arriar isso tudo. A gente vai estar olhando assim, nossa, o meu processo como CD está ótimo, eu produzo acima do que está planejado.
O meu processo como hub está ótimo, eu segrego e faço expedição acima do que está planejado. Mas a gente está esquecendo dessa última célulazinha aqui, ó, consumidor. Então, para isso, pessoal, a gente tem que trabalhar com números setados. A capacidade de expedição ela pode ser muito bem de 50 mil pedidos por dia, mas o CD vai produzir apenas 30, que é o que o hub consegue suportar. E o hub, por sua vez, vai estar expedindo ali 15 mil pedidos, que é o quê? Que aquelas bases que ele atende conseguem suportar. Isso precisa ser numa cadência. Porque se não for assim, a gente tem um gargalo, e aí quem vai sofrer? Consumidor. É quem vai deixar de receber esse pedido. Então a gente precisa ter gestão integrada disso aqui. Existe uma área de planejamento que trabalha com essa questão aqui, para que a gente tenha fluidez nesses pedidos. Passa mais um slide para mim, por favor. Essa outra célula aqui também é muito importante. A gente fala de atendimento. A qualquer momento que, dentro desse processo aqui, alguma coisa não funcionou direito, o que a gente faz? Passa a mão no telefone. Olha, chegou avariado, não chegou, chegou da cor diferente que eu queria. Eu quero que você resolva. Dá mais um clique, por favor. E aí, o que se faz? O que são contramedidas? Atendimento, é muito fácil falar isso, né? Atendimento personalizado. Atendimento personalizado é tudo e também não é nada. O que é atendimento personalizado para nós? Atendimento personalizado para nós é o acompanhamento de casos por um único atendente. Quando você liga, aquele atendente ele vai resolver o seu problema do início ao fim. O que vai acontecer? Diferente de algumas outras experiências que eu já tive ao ligar para uma central de atendimento, não, desculpa, senhor, qual o seu problema? Não é com a gente, eu vou lhe transferir para o setor responsável. E aí você passa para um segundo setor, qual o seu problema? Aí você explica tudo de novo. Não é com o nosso setor, eu vou passar para o setor responsável. E aí, trabalhando o atendimento dessa forma, a gente tem uma personalização, justamente com foco no cliente. Para quê? Para que o cliente saia satisfeito. Se houve alguma interrupção nessa cadeia em que esse determinado pedido não chegou da forma que deveria, vai ter um atendente que vai ser responsável pela tratativa daquela reclamação, ele vai acompanhar isso do início ao fim, ele é medido por isso e ele cobra as transportadoras. Então ele vai receber a sua reclamação, vai identificar qual é a área, o setor responsável. É a transportadora XYZ, ele tem autonomia, vai ligar para a transportadora, olha, eu tenho um pedido aí que vocês não resolveram. Cadê esse pedido? E ele é medido por isso, diariamente. Tá? Então isso faz com que a gente tenha uma velocidade da informação muito grande, né, em que a gente consiga uma solutividade de casos que saíram do controle, né, e consiga efetivar aquela entrega e ter a satisfação do cliente. Mais um, por favor. Esse outro aspecto aqui, pessoal, eu falei com vocês com relação a... Mais um. Eu falei com vocês com relação à compra de camisa, né, lá no início. E aí, comprei uma camisa. A camisa ficou curta, a camisa ficou comprida. O que acontece? Logística reversa. A logística reversa, ela hoje em dia, ela é fundamental para que a gente mantenha os clientes satisfeitos. Por que um cliente pede uma reversa? Olha, porque eu comprei um pendrive azul, recebi vermelho. Porque eu comprei um pendrive que chegou quebrado. Porque eu desisti, não quero mais um pendrive. Então, para todos esses motivos de reversa, a gente precisa atender. Então, a partir do momento que um cliente liga e fala, olha, eu não estou satisfeito. Se eu quero um pedido, se eu recebi da cor errada, eu quero a troca. E a gente vai lá, faz o acolhimento daquele pedido e depois enviamos um novo pedido para o cliente. E assim, sucessivamente, por avaria, por defeito. Né? Então, qual é o destino desses itens de reversa? Se um cliente recebe um pedido avariado, a gente vai lá e recolhe o pedido avariado. Um pedido avariado vai para o descarte. Se esse pedido chega só com uma avaria de embalagem, né, porque muitas das vezes você compra um presente para dar para sua mãe, compra um eletrodomésticozinho, né, de porte médio, a caixa vem amassada. Assim, como é que eu vou dar um presente para minha mãe com a caixa amassada? Não dá. E os clientes reclamam e a gente vai lá e troca. Então, o que a gente faz? Pega esse mesmo pedido, tira da embalagem avariada, reembala esse pedido, desde que o produto esteja em perfeitas condições de uso, e ele vai lá para o Sou Barato, que é o saldão. Né? Os pedidos que o cliente simplesmente desiste, olha, eu comprei um edredom, mas ele não é tão macio quanto eu achei que ele fosse. Não quero mais esse edredom. Quero um outro produto. Então é uma desistência.
esse produto, desde que esteja íntegro na reversa dele, ele vai voltar ao comércio. Né? E em caso de produtos com defeito, o que acontece? A gente aciona o fornecedor. Olha só, fornecedor, recebi esse lote aqui, ó, dá uma olhada aqui, porque esses pedidos aqui meus clientes estão reclamando com defeito. E tudo isso com estatística, tá, pessoal? Olha só, de tantos produtos são exportados, dessa marca, desse modelo, dessa cor, nesse período, tantos estavam com defeito. Troca. Né? Então, a gente tem um fluxo inverso àquele fluxo anterior ali. Passa mais um slide para mim, por favor. Aqui, ó, a gente fala de gerenciamento de risco e prevenção de perdas. Muitas das empresas hoje em dia que trabalham com carga, trabalham de forma reativa. Por quê? Fui roubado, vai lá, manda um cara, aí o cara vai negociar com um traficante da região, vai recuperar aquela carga, ou vai ter conflito. Então, assim, pessoal, a gestão de risco ela não é força, é estratégia. A gente precisa trabalhar com tabulação de estatística. Você pega aqueles números, então vamos lá, vamos falar de um bairro hipotético. Não vou citar nome de bairro aqui porque eu posso ofender alguém. Mas vamos falar do bairro XYZ. Eu tenho esse determinado bairro aqui e esse bairro ele tem alto índice de roubo. Tá? Então, para essa região aqui, para esse bairro, eu vou estipular que a classificação de risco ela é 3 ou 4 e que os veículos de transporte aqui vão ser veículos velados, né, vão ser carros de passeio, que a gente vai trabalhar com escolta, ou escolta armada ou escolta velada, e que o limite máximo aqui é 25 mil. Então, a gestão de risco ela é exatamente isso. Mas e aí, Rafael? Teve uma promoção, vendeu mais celular do que deveria, aumentou o ticket médio, você tem pedidos mais caros dentro daquele veículo, ultrapassou o valor. Ou a gente vai aplicar escolta, ou a gente vai pegar bases que estejam com a capacidade não tão utilizada e vai pegar aqueles veículos e vai destinar para lá, para que a gente consiga dar suporte a uma determinada base que esteja com esse ticket médio alto. Se a gente estiver falando de aumento de cubagem, os pedidos agora são maiores. Pintou uma promoção de ar-condicionado no inverno, o pessoal resolveu comprar. Então, você imagina carregar um ar-condicionado de 7.000 BTUs dentro de um Gol, de um Fiat Palio. Né? Isso vai ocupar espaço. Então, eu vou precisar de carros maiores. Então, eu tenho essa possibilidade de inversão com outras operações. Faz o seguinte, fulano, hoje você não vai carregar nessa base aqui não, você vai carregar lá na outra base. Eu falo com o cara da outra base, pega aquele cara que tem uma Transit, manda para mim. E aí eu vou ter um veículo de maior capacidade e vou conseguir fazer o escoamento. Esses aspectos aqui no Rio de Janeiro, pessoal, dá só uma palestra só para falar de gerenciamento de risco. Porque isso aqui no Rio não é para qualquer um, não. Tem que ter muita estratégia, tem que ter muita estatística, porque é aí que a gente coíbe o roubo. Não é simplesmente correndo atrás do que já foi roubado. Certo? Passa mais um slide, por favor. É o último slide aqui. Então, pessoal, como minha colega aqui abordou, o aspecto de gestão de pessoas. Tá? Mas, caramba, você está falando de logística no e-commerce e você está falando de gestão de pessoas? O que uma coisa tem a ver com a outra? É o seguinte, pessoal, podemos ter os melhores CDs, tá? As melhores carretas, os melhores truques, os melhores veículos de entrega, as melhores empilhadeiras dentro do CD, mas quem é que opera isso tudo? Pessoas. Dá mais um clique, por favor. Então, daí a importância da gente ter... Mais um. A gente ter a gestão de pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que movimentam isso tudo. Tá? E aí, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem um movimento hoje que é muito interessante, que é essa geração Z. Caramba, eu já ouvi falar da geração X, Y, agora Z. Eu tenho pessoas na minha equipe que têm 20 anos, 21 anos, 22 anos. Eu fui aprender a fazer macro, ainda não aprendi tudo. Eu estou com 34, eu tenho rapazes de 22 anos na minha equipe que aprenderam a fazer macro olhando o tutorial. Então, assim, é uma mão de obra nova. São pessoas que se dedicam ao máximo. São pessoas que, às vezes, estão com 4, 5, 10 telas abertas no computador, Alt-Tab o tempo todo, tabulando isso, sendo treinadas para executar essas atividades através do método. E, assim, essas pessoas elas têm tudo para daqui a alguns anos estarem ocupando posições de liderança. Por quê? Porque são pessoas que já... Eu tenho 10 anos de logística. Comecei com 24 anos, eu era auxiliar de conferência. Vejam, tem um rapaz de 22 anos que está desenvolvendo macro para tabulação de dados e identificação de números que a gente precisa trabalhar com e-commerce. Quem me dera se a essa idade eu tivesse essa oportunidade. Talvez eu não estivesse aqui.
Então, assim, pessoal, isso é muito importante para a gente olhar. Vocês que são líderes, que são futuros líderes, que trabalham em operações logísticas, olhem com muito carinho para essas pessoas. Porque, ao contrapasso disso tudo, também são pessoas que precisam ser desenvolvidas em aspectos de maturidade. Porque, muitas das vezes, possuem um conhecimento técnico muito grande. Mas, em alguns casos, não generalizando, existem casos de maturidade, que precisam ser trabalhados. Não é simplesmente, não vou contratar fulano porque ele é muito novo, se tiver um show ele vai. Não, você tem que falar para ele assim, olha, você tem a sua responsabilidade. Você tem a sua responsabilidade, você está tendo uma oportunidade de ouro. E isso faz com que a gente faça a gestão desses talentos. Existe a motivação pessoal, particular, própria de cada ser, mas a gente precisa ajudar para que essas pessoas se mantenham sempre motivadas. A motivação é grana? Também. Grana é muito bom, né? Mas as melhores pessoas, elas são motivadas não só a dinheiro, mas também a desafios. Então, pega uma pessoa dessa idade e coloca um desafio na mão dele. Olha, eu quero que você faça aqui para mim. Eles vão chegar em casa, vão abrir o computador e vão dar continuidade no trabalho no dia seguinte de manhã. Está aqui, ó. Você não disse que queria que eu fizesse? Então, assim, olhem com muito carinho para essa geração. Tá, pessoal? De uma forma resumida, esse é o nosso papo. Se vocês precisarem, no próximo slide tem meu e-mail, tavares.rlog@gmail.com, tá? Precisando aí, eu fico à disposição de vocês. Agradeço a oportunidade e agradeço a vocês pela atenção. Um abraço.